Om Jaya Guru Jaya Guru Jaya Guru Pariman Shri Guru Shri Guru Shri Guru Hakshama Jaya Guru Jaya Guru Jaya Guru Pariman Jaya Guru Jaya Guru Jaya Guru Pariman Shri Guru Shri Guru Shri Guru Hakshama Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Respondendo Questões. Nesse vídeo aqui, utilizo como modo de interagir mais com as pessoas que acompanham essas postagens que eu faço. As interações nascidas de comentários a vídeos como esse, comentários às postagens que eu faço em texto, seja eu postando no Facebook, postando aqui na aba Comunidades do canal do YouTube, as conversas que tenho pelo WhatsApp, pelo Messenger, as pessoas que enviam mensagens para o e-mail marceloalacipaiva@gmail.com. Então, essas questões todas surgidas nessas interações se transformam nas questões que leio aqui. Como digo sempre ou muitas vezes, essa interação é muito feliz, é uma oportunidade muito boa, de boa associação, né? Buscar associação sáttvica, satsang, é isso, né? Estamos reunidos para falar a respeito de Deus, de coisas elevadas, com um espírito positivo, não é? Sempre melhor quando temos pessoas santas reunidas. É sempre muito bom buscarmos isso. O único elemento que deve, então, qualificar se estamos em uma associação sáttvica é a predisposição positiva em relação ao outro, respeito básico, né? Com o seu interlocutor, você deve considerá-lo que ele é inteligente, que ele é são, que ele é honesto. Assim, você conversa respeitosamente, mesmo com pessoas que você possa divergir bastante. Não é uma impossibilidade de divergência, mas é uma franca disposição de encarar o outro como uma pessoa que vale a pena. Então é isso apenas que eu estabeleço como parâmetro aqui para receber questões, desenvolver temas, né? Pessoas que estão assim às vezes irritadas, muito, né, assim, intempestivamente colocam coisas e tal. Essas questões, infelizmente, eu não posso desenvolver. Mas qualquer outro tipo de questão dentro desse assunto, evidentemente, né? Não vou conversar aqui sobre, né, todos os assuntos do mundo, não faria nenhum sentido. Mas dentro deste campo aqui que conversamos, quando houver sempre esse paradigma do respeito básico, as conversas vão sempre fluir aqui. Tá bom? Então vamos às questões de hoje. Primeira questão é: Marcelo, assisti outro dia um vídeo seu antigo, no qual você explicava que Jesus, ao proibir o divórcio, não falava do divórcio como compreendemos hoje, mas sim de uma desconsideração, na época era uma desconsideração da mulher, naquele contexto, pois era injusto com elas. Então você falava que há razões justas para o divórcio, como a traição, o abandono, a violência, mas que o divórcio por não gostar mais não era válido. Como assim? Duas pessoas que um dia estiveram interessadas em uma parceria não pode, sem se odiar, simplesmente decidir seguir outro caminho? Por qual razão o divórcio em si é negativo? Muito bem. Então, há bastante tempo já fiz esse vídeo no qual apresentava, né, que Jesus se opôs ao divórcio nos seus dias, uma questão apresentada pelos seus inquiridores, né? Geralmente ali os fariseus, os saduceus, os escribas, desejavam sempre testar o mestre, né? Saber se ele ia contra a lei de Moisés. Então falaram para ele: Moisés chancelou a lei do divórcio. O homem pode dispensar a sua mulher.
A mulher não podia dispensar o homem, mas o homem poderia se separar dela e dispensar, repudiá-la. O que você acha disso? E Jesus disse: Moisés estabeleceu essa lei em virtude da dureza dos corações dos homens, em virtude dos homens serem muito decaídos, serem muito primitivos espiritualmente. Ele estabeleceu uma lei compatível com esse estado. Contudo, o mais elevado modo de conceber a coisa é ver homem e mulher no mesmo patamar, e não o homem superior à mulher, porque Deus uniu o homem e a mulher, significa dizer, Deus uniu o masculino e o feminino como duas partes de uma mesma humanidade. Então o homem não é superior à mulher. A mulher não é um homem pela metade, não é um sub-humano. Então o homem não tem direito de colocar a mulher nessa situação, que ele a descarta e ela não pode fazer o mesmo. Então Jesus disse: se vocês estão unidos no casamento, a separação só é válida em casos muito graves. Então o texto diz porneia, pode ser considerado aqui como traição, como adultério, né? Significando dizer o quê? É claro que há circunstâncias da vida em que o divórcio é uma necessidade, né? Imagine se descobre que um dos cônjuges violentava os filhos. Essa pessoa, né, tem que ser presa e o divórcio vai ser um caminho único, aceitável, não é verdade? Porque algumas pessoas podem ser traídas e tudo mais de muitas maneiras e podem perdoar, e podem. Não são obrigadas. Mas podem. Mas certas coisas que você faz, né? A pessoa tentou te matar. Não dá para continuar casado. Convenhamos, não é verdade? Então, é claro que nas palavras de Jesus está um grande bom senso, evidentemente, não é? São palavras divinas e o ensinamento é muito claro, muito notório. Mas ele deixa muito claro. Veja, casamento é uma coisa séria, é respeito pelo outro, não deve ser dissolvido por qualquer razão banal. Porque qual é o contexto da época? O homem queria se casar de novo, porque às vezes ele tinha um acordo com outro homem lá que ia dar para ele uma situação melhor, se economicamente ele tivesse com a filha dele. Às vezes a mulher dele estava velha já, ficou feia, o gosto dele. Então ele queria uma mais nova, uma mais bonita. Né? Às vezes ela não está dando mais filhos. Né? Como se fosse né, uma propriedade dele, sei lá, um animal da fazenda, não é assim? Você tem lá um bicho que não está mais rendendo. Mesmo com os animais, a gente pode considerar o quanto isso soa mal, né? Imagine com uma pessoa. Então Jesus se opôs a isso. O contexto do divórcio moderno não é esse. Nas sociedades, né, ocidentais, pelo menos, né, assim, onde você tem, né, uma lei, né, com direitos e deveres comuns a homens e mulheres, sem essa discriminação, por lei, não se trata disso. Mas qual é o ponto? Essa amiga que pergunta por qual razão o divórcio sem traição, sem violência, assim as pessoas chegaram a um ponto e falam assim, não dá mais, né? A gente não tem mais interesse de continuar casado. Por que isso é negativo do ponto de vista espiritual? Porque isso indica uma frivolidade em relação à vida. Pensa assim, sobretudo aqui no matrimônio consagrado no rito religioso. Você solicitou a um sacerdote as bênçãos de Deus diante de uma comunidade de pessoas para unir duas vidas. Por qual razão? É porque vocês estavam muito aflitos sexualmente? É porque vocês estavam muito animados porque vocês gostavam das mesmas séries do Netflix, vocês iam maratonar juntos? Era porque vocês gostavam do mesmo, sei lá, bolo de chocolate? Pode ser uma série de razões frívolas assim. Não se conheciam direito, né? Conhecia só uma parte das coisas que vocês têm em comum, as outras partes que vocês não têm em comum, vocês não deram tanta atenção. Aí depois descobriram com o casamento. Então, o que se espera de uma união sagrada? Que aquilo seja muito sério. Que você pensou muito, que você refletiu muito, que você considerou vários aspectos, né? E aí sim deu esse passo de uma pactuação com Deus. Convenhamos. É isso que o sacramento significa, né? Então, o que acontece? É claro que se no meio do caminho acontecem coisas horríveis, como, por exemplo, o seu amor tentou matar você, aí, claro que muda tudo, porque você não sabia que ele era um maníaco ou uma maníaca. Traiu, não é verdade?
fez coisas muito graves que desconstruíram o pacto. O pacto era uma união amorosa, gentil, de parceria, de amor, de fraternidade, de amizade concreta, confiança. Então é claro que a pessoa cometeu coisas horrorosas, rompeu com o contrato. Mas se não há coisas horrorosas, se simplesmente assim, eu descobri que ele acha o Poderoso Chefão 3 melhor do que o 2, isso é inadmissível. É inadmissível, mas não é motivo de divórcio. Não é verdade? Né? Ele, sei lá, ela, não sei, tem um amigo que eu não gosto, tem um parente que eu acho chato, coisas assim. Motivos frívolos que são incompatíveis com a gravidade da pactuação. Eu não tô mais animado. Éramos tão apaixonados, éramos tão calientes, éramos tão, né? Existia um fervor tão grande, né? Nossa animação, a gente era tão, né, fissurado um pelo outro, não é mais. Porque a parte da fissura um pelo outro, dessa animação, desse calor todo, é uma parte do relacionamento, chamado paixão da época do namoro. Depois, o que se espera? É que tem namoro, noivado e casamento, justamente para dar esses tempos de estabilizar as coisas. Aquela relação apaixonadíssima do início do namoro, ela passa. Depois, o que pode acontecer? Pode não existir nada depois da paixão, ou pode existir aquela grande confiança de que aquilo é amor mesmo. Então, o casamento é um estado de amadurecimento. Espera-se que sejam pessoas mais maduras. Esperam que sejam pessoas que estejam de fato conscientes. Então, a simples desconstrução disso por motivos banais demonstra que nunca foi sério. Então, é muito errado quando você coloca Deus nisso. Né? Traz toda uma congregação, uma comunidade. E mesmo se você não considerar o casamento religioso, mas considerar união civil, pura e simplesmente a relação entre os dois, isso também é um passo muito negativo para a vida espiritual. Por quê? Ter seriedade com as pessoas é muito importante para que você tenha consciência de Deus. Né? Então, aquilo, né? Se você não é sério com as pessoas que você vê, imagine quanto você será não sério com o ser supremo que você, pelos seus olhos turvados, pela mundanidade, não consegue ver. Então, não se deve se separar por motivo idiota, só por motivo muito sério. Assim como não se deve casar por motivo idiota. Qual é o motivo idiota? Desejo sexual, afinidades banais, simpatia, achei outra pessoa bonita, achei outra pessoa legal, achei outra pessoa bacana, gosto de passar momentos com ela. Isso não é razão, precisa ser mais do que isso. E o sentimento de servir o outro precisa estar incluído. Sobretudo se você é um aspirante espiritual, você deve entender que você tomou uma responsabilidade de cuidar de uma pessoa, de servi-la. E, consequentemente, essa pessoa vai ter o mesmo propósito. Se é um casamento, né, parelho em questões espirituais. Então é por isso. Né? Não é razoável crer que seja positivo o divórcio simplesmente porque a gente não está mais super afim um do outro. Né? Se essa foi a motivação original, o casamento em si não deveria ter acontecido. Não é nem o divórcio que está errado, é o casamento que não deveria ter acontecido. Quando o casamento ocorre com pessoas maduras, consolidadas, que de fato meditaram, ele só vai terminar por uma razão muito séria. Né? Você deve saber que você não vai estar na mesma plataforma do apaixonadinho depois de algum tempo. Até porque a vida mesmo não resistiria a isso. É uma compulsão muito grande, é um frenesi muito grande, você amadurece. Aí vem o amor, vem a serenidade, vem a amizade, vem o companheirismo. E é assim que deve ser mantido. Com altos e baixos, com dificuldades, com brigas, com tensões, com incompatibilidades, tudo isso deve ser harmonizado, porque é muito sério. Né? A união do casal é uma coisa muito íntima. Um corpo dentro do outro. Sempre pense nisso. Você não pode se separar mais dessa pessoa. A não ser que uma coisa muito grave aconteça. Não é verdade? Eu, por exemplo, né, fui um ministro religioso. Eu, um homem adulto, já busquei uma igreja, busquei o batismo, o crisma, fui tonsurado em várias ordens, né, antes de chegar à ordem maior do clero.
se tornar diácono e tudo mais. Beleza. Em um dado momento, o que aconteceu? Tendo sido visceralmente vinculado a essas coisas todas, nunca foi frívolo, foi entrega total, 100%, sabe aquela ensino de Sri Ramakrishna, fure o poço até o fim. Eu furei o poço, achei água, fiz o encanamento, tudo certinho. Só que em um dado momento eu comecei a perceber que aquele poço estava envenenado. Ou seja, se eu continuasse ali, eu iria sim, aí sim, desrespeitar toda aquela história, toda aquela relação. Então, foi uma ruptura, foi muito difícil, foi muito doloroso, mas foi necessário. Então, é claro que nós podemos e devemos, em um dado momento, seguir em frente, percebendo que já foi rompido aquele vínculo sagrado. Mas nós devemos entender isso como uma coisa extremamente grave. Não como uma coisa assim. Hoje em dia, né? As pessoas às vezes se veem muito fascinadas por essa coisa de hinduísmo, né? Budismo e tudo mais. Ah, vou pedir uma iniciação. Aí recebe lá um Diksha Mantra, né? Se colocou em fidelidade a um guru. O guru aceitou você, você aceitou o guru. Aquilo é uma pactuação eterna, sagrada, divina. Os seus pecados ferem o guru. E aí você, depois de um tempo, cansou. Depois de algum tempo viu que não era bem aquilo e tudo mais. E aí segue a sua vida. Veja, não é errado que as pessoas tenham etapas, tenham fases, peregrinem em busca, mas se você pediu iniciação, será que não deveria ter pensado muito bem? Não é verdade? Não é? Claro que é um processo mútuo, né? Também o guru se aceita, né? Essas coisas todas, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com os passos que a gente dá e fazer pactuações consolidadas. Claro que nós somos falhos, nós não somos oniscientes, não sabemos o que vai vir no futuro. As coisas podem mudar, sem dúvida nenhuma. Mas nós não podemos achar que qualquer ventinho é razão de a gente mudar de caminho. Não é? Muito bem. Segunda questão de hoje. O que significa a maldição que Jesus impôs a uma figueira, contida no registro dos evangelhos? E como tal ação pode ser conciliada com um amoroso ensino de Jesus sobre Deus, sempre perdoador, contido na parábola do filho pródigo? Qual era a culpa daquela figueira? É uma passagem interessante, né? Aquela passagem está ali nos momentos finais da lila do Senhor Jesus. Algumas vezes é colocado como depois de ele ter expulsado os vendilhões do templo, e algumas vezes antes. Mas é uma fase em que ele já foi acolhido, né, de modo glorioso, com as crianças, com as palmeiras nas mãos, com os ramos nas mãos, né? A aclamada entrada do Senhor em Jerusalém, depois de muito tempo ele voltou, né, a Jerusalém, depois de ter, né, se exasperado contra os religiosos. Então ele vai a Jerusalém, há uma tensão, há quem queira o matar, mas há toda aquela recepção calorosa, as pessoas sabem dos milagres que ele realizou. Talvez, né, tenha chegado ao ouvido de muitos a ressurreição de Lázaro. Então ele está ali no estado de apoteose, mas depois aquilo se reverte. E talvez nesse estado de espírito, Jesus tenha proferido uma alegoria a respeito daquela figueira que não deu frutos quando ele passou. Porque o ponto não era tempo de figos, então não era esperado que aquela figueira desse figos. Mas o que ele está dizendo eu sei, não era o tempo, mas eu estou aqui. Porque você não me deu figos, nunca mais dará. Parece irracional se você não considerar que isso é uma linguagem espiritual e, na verdade, a figueira representa o quê? Representa aquela liderança espiritual dos judeus, o templo de Jerusalém, o sumo sacerdote, os príncipes dos sacerdotes, o sinédrio, né? Os eruditos, aquela tradição. Aquela tradição não estava pronta, Jesus sabia, porque ele veio e percebeu a dificuldade da percepção de coisas simples do seu ensinamento. Mas ele disse, ainda assim, vocês deveriam ter percebido que eu sou a conclusão dos profetas. Mas vocês não perceberam. Então o nosso pacto
porque eu vim para vocês. Eu fui a um lugar e a mulher sírio-fenícia se aproximou de mim e pediu uma ajuda. Eu disse a ela, eu não posso ajudar aqueles fora da tradição de Abraão, porque isso seria como retirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aí aquela mulher muito humildemente disse, mas os cachorrinhos ficariam felizes em receber migalhas? Então o Senhor disse, a sua fé é muito grande. E o que você pediu já está resolvido. Então, nesse ponto aqui, esta questão da figueira é isso. A figueira representa aquela aliança de Jesus com aquela linhagem espiritual, né? Então, como nós percebemos isso hoje? Se você é um judeu e se identificou com Jesus, você deixa o judaísmo. Se você é um cristão e se identifica com o judaísmo, você deixa o cristianismo. Aqui não estou colocando juízo de valor, mas o ponto é que são dois ensinamentos antagônicos. Os cristãos compreendem Jesus como avatara, encarnação, descida de Deus. Os judeus não consideram Jesus assim. Eu lembro que certa vez vi um rabino dizer assim, se os cristãos dissessem Jesus era cheio de Deus, Jesus era pleno de Deus, Jesus era tomado de Deus, ele tinha o poder dado por Deus, tudo isso era aceitável. Mas nós não podemos aceitar que ele é Deus encarnado, que ele é o Filho de Deus nesse sentido da tradição cristã. Então, essa autoridade que Jesus reclamava, os judeus, porque Jesus era judeu, seus discípulos eram judeus, seus pais eram judeus, muitos judeus, evidentemente. Mas assim, a partir do momento que o cristianismo se separa e o evangelho já é uma narrativa desse movimento separado, que entenda, né? Os evangelhos são décadas depois. Então, ele já registra um momento diferente da concepção. Já é a concepção de explicar a ruptura. Então, aqui está se explicando a ruptura. Então, não é a figueira árvore aqui, é a figueira institucional, linhagem espiritual. É isso. Então, apenas para concluir, né? Isso não é uma contradição com o amoroso Deus Pai narrado da perspectiva da parábola do filho pródigo? Não. A parábola do filho pródigo ela está tratando da condição constitucional da alma humana. A despeito de nossas muitas burradas, a despeito de nossas muitas cegueiras, a despeito de nossas muitas buscas por tudo que não é Deus, nós nunca deixamos de ser filhos de Deus. Então, no momento em que desejamos voltar, mesmo que seja por motivações egoístas, como busca de moksha, essas coisas, né, que qualquer barata busca, não sofrer, que algumas pessoas acham que é o mais elevado dos objetivos, Deus vai estar nos esperando, porque Ele nos ama, nós somos seus filhos. Não é? É isso. Então aqui não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Você pode sim romper uma pactuação com uma linhagem e ainda assim todos eles serem amados. Eles vão ter que descobrir outros caminhos, não será através de Jesus. Pode existir um judeu santíssimo? Claro que sim. Que ele vai ser judeu, não vai ser cristão. Ok? Mas ele não vai ser cristão. Só para entender isso. Para os cristãos é muito difícil entender que alguém possa ser santo e não seja cristão. Mas isso definitivamente acontece. Muito bem. Um amigo perguntou: quem é Kali que governa o mundo nesta era? A era de Kali. E se ele é o demônio descrito no cristianismo? Então, perspectiva hindu, perspectiva vedântica, perspectiva védica, vedântica não, védica, caracteriza. O Vedanta não trata disso. O Vedanta trata de Deus, assim, especificamente falando, mas a característica védica vai dizer que o universo é cíclico, ele é criado, ele mantém-se, ele é destruído, e ele é criado, mantém-se, destruído ciclicamente. E nesse processo todo existem 4 grandes eras. Cada uma dessas eras com 4 fases. E uma dessas eras é a era do ferro, a era da indiferença, a era da desavença, a era da obscuridade, a era das trevas, a era de Kali. E Kali aqui não é Kali, a deusa, mãe divina, o Ishta Devata de Sri Ramakrishna, aspecto bravio de Durga. Não. Kali aqui é um Gardava, é um ser
que vive numa outra dimensão, perspectiva que Védica está falando que existem reinos, 3 reinos da criação das divas. Então você tem um lugar assim dos demônios, dos homens e dos seres celestes. Mas eles não são Deus aqui, mas são deuses e seus auxiliares. E esses auxiliares são músicos celestes, né? E um desses músicos celestes ficou muito chateado com os seres humanos, em virtude de uma história aqui que eu não vou descrever, porque não tem nada a ver. Mas o fato é de que ele queria prejudicar, ele tinha tendências tamásicas. Então ele foi caracterizado como o governante das regiões mais tamásicas nesta era. E toda essa era teria o símbolo, tem o símbolo desta obscuridade de Kali. Kali é um ser. E ele reina, sobretudo, predomina nos lugares onde a obscuridade é maior, nos prostíbulos, nos matadouros, nos lugares de vício, né? Onde predomina luxúria e ganância, Kali está ali sendo o grande governante. Mas ele é um temporário administrador, porque tudo é sob a autoridade de Deus. E Deus então determina, agora é a era de Kali, então eu preciso de funcionários. Assim como tem, né, Yamaraj. Ele é o Hades da tradição védica. Ele é o chefe do submundo, ele é o chefe do reino dos mortos. Ele manda os seus funcionários, os seus servos, para catar os espíritos das pessoas que morreram, não é? Os corpos sutis. Tudo isso é administração de Deus. Aqui não existe a figura do inimigo de Deus. Não tem inimigo de Deus. Deus é supremo. Tem inimigos. Mas ele tem esses seres que realizam o trabalho sujo. O trabalho sujo também é para ser realizado. Então é uma coisa diferente do demônio da tradição cristã, porque o demônio da tradição cristã ele é um inimigo de Deus. E ele é mais parecido assim com o Ahriman, né, do zoroastrismo, que é o responsável pela obscuridade do mundo. Kali não é o responsável pela obscuridade do mundo. Chegou uma época em que a obscuridade prevalece. O que é obscuridade? Menor capacidade espiritual. Nós somos menos capazes de perceber o divino nas nossas vidas. Nós somos mais burros, né? Mais fracos e tal. É por isso que existem tantas pessoas tão imbecis assim, que não compreendem o básico da vida espiritual. Todos nós, né? Porque estamos nessa época difícil, né? Mas é uma época difícil, mas com muitos, muitos sabores positivos, dentre os quais estão as muitas encarnações, profetas, santos, maravilhosos que vêm em maior número nessa época, porque estamos precisando mais, tá bom? Então não é o demônio do cristianismo, não é exatamente igual, tem algumas semelhanças, mas não é a mesma coisa não, tá bom? Porque vai passar, e vai vir outro ciclo, e depois vai vir outro, e depois vai voltar a ter uma era de Kali. Eternamente vamos ter as 4 eras. Tá bom? Muito bem. Uma boa questão aqui. Questão, sobretudo, de interesse dos católicos, mas de interesse geral, em virtude da importância que a Igreja Católica tem. O mais importante das igrejas cristãs ainda é aquela instituição religiosa que é mais proeminente e que os seus destinos são importantes para todo mundo, não é? E aqui essa questão é sobre a Igreja Católica, mas eu acho que interessa também a nossa reflexão aqui a respeito do sentido das coisas. Uma amiga perguntou: você poderia falar um pouco sobre a posição oficial do Vaticano sobre a bênção a casais do mesmo sexo? Ela é, como dizem os críticos do Papa, uma mudança do ensino da Igreja? Aqui a declaração Fiducia Supplicans, que é uma explicação a respeito do sentido das bênçãos. Não são sacramentos, mas são bênçãos. Então, essa amiga pergunta se a Igreja Católica está mudando o seu ensino. Essa é a crítica dos tradicionalistas. Estão dizendo que a Igreja Católica está mudando o seu ensinamento. A respeito não apenas dos casais homoafetivos, ou duplas homoafetivas. Algumas pessoas
encrencam com a palavra casais homoafetivos, porque consideram que casal caracteriza a parelha masculino e feminino. Eu também acho que, do ponto de vista etimológico, é mais correto, de fato. Casal não tem a ver com união romântica, né? Tem dois irmãos, um homem e uma mulher, que estão na rua, você fala aquele casal. Você tem um homem e outro homem que são namorados, você não fala aquele casal lá, apontando de longe, você fala aqueles dois, aquela dupla. Porque tem a ver com isso. Mas isso é apenas etimologia. O sentido de falar casais homoafetivos é querer dizer que eles são um par romântico, né? Aceito e tudo mais. Então, qual é o ponto aqui? A Igreja Católica está ministrando uma instrução a respeito de como um sacerdote pode abençoar pessoas que pedem bênção à Igreja e que estão nas seguintes condições. São pessoas que são divorciadas, se casaram na Igreja Católica e depois pediram divórcio civil. O divórcio não é permitido na Igreja Católica. São pessoas que estão vivendo juntos, união de corpos e tudo mais, mas sem um casamento. A Igreja Católica não permite isso. Sexo é apenas dentro do matrimônio. Ou são pessoas do mesmo gênero que vivem uma relação romântica. E a Igreja não aceita essa relação romântica. Aceita que as pessoas se amem, aceita que as pessoas sejam amigas, mas não aceita a relação romântica, carnal, algo similar ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, essa amiga que está perguntando, a igreja com esse documento mudou essa condição? Eu vou dizer aqui que a igreja não mudou a sua posição, mas que a igreja apresentou uma consideração dúbia. Eu li o documento, ok? Só para deixar isso claro. Li a explicação. O que diz a explicação é assim. A Igreja Católica está reafirmando o seu ensino de muito tempo, de que casamento é apenas entre um homem e uma mulher. E que esse casamento tem como um dos objetivos também a geração de filhos. Ele não pode ser abstraído desse objetivo. Pode ser que um casal não tenha filhos, mas eles não podem não querer ter filhos. Casamento é homem e mulher e geração de filhos. Não há outra forma de casamento. E o casamento não pode ser desfeito. Ele é um sacramento. É um elo entre um homem e uma mulher unidas por Deus através do sacramento do matrimônio. Então a igreja continua afirmando esses dois ensinamentos. O casamento se dá entre homem e mulher apenas entre eles. E entre um homem e uma mulher, não são entre dois homens e duas mulheres juntos, sei lá, um casamento de muitas pessoas, não. E o casamento não pode ser desfeito. A igreja diz isso nesse documento. Está afirmando isso. Mas ela diz: pessoas que recorrem à igreja para pedir bênção, elas, de certa maneira, já estão reconhecendo o papel da igreja como autoridade espiritual, estão buscando a igreja como um pai, como uma mãe. Então devem receber da igreja uma atenção paternal, maternal, e nisso devem receber uma ajuda. Mesmo as pessoas que não estão vivendo de acordo com o ensinamento da igreja, ou seja, homem e mulher que são casados, ou seja, um homem e outro homem que são casados, uma mulher e uma mulher que são unidos, eles não estão vivendo de acordo com o ensino da igreja, ou um homem e uma mulher que se divorciaram, ou que vivem juntos sem estarem unidos no matrimônio, não estão vivendo de acordo com o ensino da igreja. Essa situação deles não é legitimada pela igreja. Mas se eles pedem uma bênção ao sacerdote, e considerando que isso não é um sacramento, que fique muito claro que isso não é um sacramento, o sacerdote pode dar uma bênção para que eles melhorem todos os aspectos da sua vida, de acordo com a vontade de Deus. Essa é a declaração da igreja. Essa é a declaração. Aqui, por que eu digo que essa declaração é dúbia? Porque ela deixa duas interpretações possíveis. A primeira delas é a seguinte: a igreja está reafirmando tudo que sempre ensinou, ou seja, o casamento entre um homem e uma mulher, e esse casamento não pode ser desfeito. Mas ela está dizendo que se um casal homossexual, ou se um casal de divorciados, ou um casal de ajuntados, se aproxima da igreja através de um sacerdote e pede ao sacerdote uma bênção pessoal, o sacerdote dá essa bênção para que eles purifiquem as vidas deles, ou seja,
que eles deixem de fazer aquilo que os afasta do ensino da igreja. Então a bênção seria para isso. Olha, eu estou abençoando você para vocês mudarem esse comportamento, para vocês deixarem isso que afasta vocês do ensino da igreja. Essa é uma interpretação. Ou seja, seria um auxílio, uma graça para ajudar as pessoas a deixarem o pecado. Qual é o pecado? Aqui, no caso da ensino da igreja católica, a união de pessoas do mesmo sexo e o divórcio. E estarem ajuntados sem sacramento. Sexo sem casamento. Né? Essa é uma interpretação. Mas do mesmo texto, lendo o mesmo texto, você pode ter uma outra interpretação totalmente diferente. Na qual a igreja pode dizer o seguinte: olha, sacramentalmente só pode existir um matrimônio entre um homem e uma mulher, e esse matrimônio não pode ser desfeito. Verdadeiramente é isso que a igreja ensina. Mas aquelas pessoas que não conseguem viver assim, ou seja, que são pessoas homossexuais, que querem ter uma vida romântica, e pessoas que não conseguiram manter o seu casamento, ou pessoas que por alguma outra razão não conseguem ter um matrimônio e vivem juntos, essas pessoas podem ser abençoadas para viver uma vida o melhor que elas puderem. Ou seja, elas podem ser católicos abençoados, vivendo sobre a bênção, mesmo que não atendam a essas medidas mais altas da igreja. Essa é uma interpretação possível também. E como podemos perceber, são dois ensinos absolutamente contraditórios. Não é possível você ensinar as duas coisas. Ou você ensina uma coisa ou você ensina outra. Qual é a interpretação correta? Não sei. Não sei. Pode ser qualquer uma. E uma orientação dúbia é uma não orientação. Né? Então aqui eu acho que a crítica mais consolidada seria: a Igreja Católica está tentando caminhar assim, de modo muito cuidadoso, para não afastar tradicionalistas, conservadores, e também não afastar progressistas. Não perder do seu rebanho pessoas divorciadas, homossexuais, não perder do seu rebanho pessoas muito conservadoras. E esse caminho é um caminho muito negativo. O que eu acho que a igreja poderia fazer é: muito amorosamente, primeira possibilidade, chegar para todo o seu povo e dizer: católicos, a igreja ama todos vocês, ela quer que todos sejam salvos, ela quer que todos se unam a Cristo. Mas o ensino da igreja católica ensina uma dieta para que a gente viva de um modo santo. E essa dieta exige alguns sacrifícios. Há pessoas que nasceram com tendência homossexual, esses precisam entender que é um chamado de asceticismo à sua vida, e eles não podem ter esse relacionamento. Então a igreja abençoa que eles tenham uma vida de luta e santa vida de celibato. Há aquelas pessoas que tiveram um matrimônio, e esse matrimônio precisa ser muito bem pensado, precisa ser muito bem analisado. O casamento não pode ser uma coisa frívola. Você tem que saber muito bem com quem você está casando. E a partir do momento que você se casa, você tem que levar as cruzes desse casamento. Mesmo que ele não seja, às vezes, tão alegre, tão feliz quanto você queria, peça as bênçãos de Deus para melhorá-lo, mas você não pode deixá-lo. Aqueles que desconsiderarem esses ensinamentos, essas pontuações, infelizmente não estão na comunhão católica. Estão vivendo à margem desta unidade. Mesmo que tenham sido batizados, não podem mais comungar. Por quê? Porque eles não estão no mesmo fluxo. Podem voltar se arrepender. Esse seria um ensinamento, ele seria duro, muitas pessoas deixariam a igreja, mas ele seria um ensinamento franco, verdadeiro, claro, límpido, e todo mundo entenderia. Teria uma outra forma de ensinar, que seria dizer assim: ignore a primeira parte, não ouve a primeira parte, dizer assim: católicos, a igreja, guiada pelo Espírito Santo de Deus, tem o munus de poder ministrar ensinamentos para cada época, de acordo com as necessidades das almas. E neste tempo, a igreja percebe que aquelas pessoas que nasceram com a tendência homossexual têm o mesmo direito que as pessoas heterossexuais de buscarem um relacionamento estável, monogâmico e romântico.
dentro dessa característica. E a igreja então abençoa essas uniões. Ela não vai realizar o rito do matrimônio como é conhecido, porque esse rito tem marcas muito características do gênero masculino e feminino unidos. Mas ela vai dar uma bênção sacramental para que as pessoas possam viver unidas nesta conformação de casais homoafetivos. Esse seria um sim, claríssimo. O outro seria: a igreja entende que o sacramento é uma coisa muito séria, que as pessoas devem fazê-lo com toda seriedade, conhecer um ao outro, buscar as bênçãos de Deus realmente quando estiverem convictos. Mas a igreja sabe que nós humanos somos fracos, pecadores, tolos. Então, ela reconhecendo essa dificuldade humana, ela permite sim que o divórcio aconteça, porque sabe que existem casos em que aquela sacralidade do matrimônio se perdeu. Então a igreja permite bênçãos a pessoas que queiram um segundo casamento. Como é o caso das igrejas orientais, que são assim. Poderia até usar isso. Limpo, claro, transparente, notório. Totalmente diferente do primeiro. Então a igreja deveria escolher. Nos dois casos ela perderia muita gente. Mas você não é um comércio, né? Você não é uma quitanda, você não está querendo atender mais clientes, você quer falar o que você acha que é santo, que é bom, que é digno. Eu vejo essa característica muito notória do Papa Francisco, né? Que é essa malemolência, né? Esse desejo de ser o grande engraçadinho, o grande flertador com a mídia, né? Ele tem muito sucesso nisso, sem dúvida. Mas eu acho que como figura espiritual é simplesmente palha. Porque não dá essa orientação. Então, aqui não estou dizendo qual é o caminho certo. Os dois caminhos, ao meu ver, seriam orientações sérias. E as pessoas optariam. Com certeza a igreja já mudou o seu ensinamento ao longo do tempo. Por exemplo, a igreja se posicionou chancelando a escravidão durante um tempo. Sim. Depois ela modificou a sua forma de encarar essa realidade. Não é verdade? Então ela poderia ter uma alteração de percepção a respeito disso. Seria muito traumático, seria muito difícil? Seria. Mas seria, se ela quer fazer isso, mais verdadeiro. O que acontece é que há uma ideia de fazer com que todo mundo se encaixe e ao mesmo tempo você está... Aí é aquela característica da língua bífida, né? Eu acho, particularmente. Então é assim que eu penso. Não acho que ela está mudando o seu ensino. Eu acho que ela está dando uma de João sem braço. Isso é muito doloroso, né? Uma instituição tão importante. E ela perde dos dois lados. Perde dos dois lados. Não consegue. Então são estratégias, né? Maneira de conduzir as coisas. Muito bem. Um amigo mandou uma reflexão aqui muito importante, muito interessante. Eu havia dito num post que eu conversava com um amigo católico, ele se dizia muito insatisfeito, muito triste, muito preocupado com a questão da crise da igreja. Eu falava assim com ele, perdão. Pega uma imagem do Senhor Jesus, sua imagem do Sagrado Coração de Jesus, se coloca diante do Senhor e diz a ele: Senhor, me ajuda a amá-lo mais. Me ajuda só a pensar em Ti. Me ajuda a me ver dentro desse coração. Me ajuda a me ver completamente rendido sob sua proteção. E isso retiraria dele todas as angústias. Porque essas angústias são fantasias. Tudo o que importa é a nossa relação com Deus. E esse amigo me disse: mas eu não tenho imagem do Cristo. E eu disse para ele: mas como então você tenta conservar a fé se você não guarda a lembrança de Deus, memória de Deus, cultivo da relação pessoal? Você tem também a respeito das imagens, né? Tudo muito intelectual, tudo muito sobre sociedade, tudo muito sobre essas coisas. Não tem nada a ver com fé. Isso aqui é um mundo mais justo, bonito, tridentino, progressista, essas coisas. E aí um amigo comentando isso disse algumas palavras que eu vou ler aqui e vou refletir sobre elas. Ele disse: muitas pessoas hoje parecem insatisfeitas com o catolicismo, especialmente os de classe média. Um dos motivos é que ao entrar numa igreja, aquela estética não os agrada. É apenas uma música em seu idioma, sem o mistério e a elegância do latim. Muitos fiéis não possuem habilidades para a música, cantam de forma desafinada. A maioria dos frequentadores da igreja são simples, de classes mais baixas. Não há o esplendor de antigamente.
com aquela liturgia antiga, cantos gregorianos, mulheres com véus sobre os cabelos. Eu mesmo já pensei dessa forma. Busquei por religiões mais tradicionais, com toda essa atmosfera exótica e peculiar, diferente de ir para uma igreja católica local. Eu não via mistério lá, não via beleza, e isso não me atraía. Mas essa forma de cristianismo revestido de uma cultura erudita, como se fosse uma ordem de iniciados, é totalmente contrário ao ensinamento do Senhor Jesus. Ele andava entre os mais simples e marginalizados, ensinava a todos, os ensinamentos da parábola para a multidão e os mais complexos para os seus discípulos mais próximos, e teve seguidores dos mais diversos tipos, tanto o erudito Nicodemos quanto a mulher pobre, que doou apenas uma moeda, e a sua oferta foi a que mais valeu. Não há problema em estudar filosofia ou ver a grande beleza presente na arte, no canto gregoriano e em várias outras manifestações tradicionais da Igreja Católica, principalmente se esse ato se direcionar para Deus. Mas é necessário tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Muitos são preocupados e causam discórdia por detalhes pífios, enquanto se esquecem do mais importante: amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e todo o teu pensamento. Penso que muitos católicos tradicionalistas deveriam se preocupar menos com os tratados da Suma Teológica e se atentarem mais aos profundos ensinamentos do Sermão da Montanha. Maravilhoso texto, maravilhosa descrição. Eu concordo com muitos aspectos aqui, como se eu estivesse até me vendo falar a respeito de muitos aspectos aqui, concordo plenamente. Mas eu acho que um dos aspectos que é mais complicado e é o pano de fundo de tudo isso não é que exatamente as pessoas gostem do latim, ou das mulheres com véu, ou de uma certa indumentária, sei lá, a casula romana, coisas assim. Tem isso, evidentemente, das pessoas mais inexperientes espiritualmente, não é? Mas o que eu acredito é que tudo isso venha de um ponto central, antes de tudo, que é entender qual é o objetivo da religião. O objetivo da religião é fazer você ser completamente louco por Deus, completamente apaixonado por Deus, completamente rendido a Deus, completamente centrado em Deus. O objetivo da igreja, de qualquer religião, é fazer você lembrar que você é uma alma espiritual e que Deus é o seu tudo. Que família, país, tradição, religião, cultura, etnicidade, vida e morte, tudo isso é nada perto do supremo ser que você quer de toda maneira estar junto. Então, como esse ensino se perdeu um pouco, muito, nós ficamos aqui no que diz respeito à Igreja Católica, propriamente dito, nessa batalha entre tradicionalistas, conservadores e progressistas. Ao meu entendimento, todos eles são vítimas do mesmo problema, que é o não ensino das bases fundamentais do Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é a união com Deus pelo amor supremo à pessoa suprema. Católicos deveriam ser especialistas em contemplar Cristo, especialistas em pensar nele, pensar em suas lilas, querer estar com ele, fazer tudo muito rapidinho no mundo para poder estar contemplando a sua imagem, comungar o seu corpo e sangue, meditar nele e ser alegre e feliz por ter uma vida de memória de Cristo. Então, todo o resto dos assuntos, incluindo as coisas da tradição, da igreja e tudo mais, seriam supérfluos perto do desejo de estar constantemente pensando em Deus. Assim sendo, tudo na vida dessa pessoa vai ser sacralizada, vai ser ato sacro, vai ser sacramento, vai ser eucaristia. Então, esse ensinamento fundamental, esse ensinamento místico, que ele é desprezado por tradicionalistas e por progressistas, sobretudo. Os progressistas não acreditam mais. Os progressistas acreditam que estar unido a Cristo é você fazer um trabalho social, você cuidar dos pobres, dos desfavorecidos, lutar pela justiça social, não é? Se engajar, por exemplo, no combate à pobreza, à miséria, aos problemas do meio ambiente. Eles acham que isso é o legado de ser um seguidor de Cristo. Evidentemente que isso não tem rigorosamente nada a ver com ser seguidor de Cristo. Rigorosamente nada a ver. Mas como não, Marcelo?
Cristo ensinou, alimente as pessoas, façam você mesmo. Ele cuidou dos doentes, ele cuidou de todos aqueles que iam até ele, com sofrimento e com misericórdia por eles. Ele deu o que ele tinha, que é tudo porque ele é Deus Todo-Poderoso e podia mudar a matéria. Então ele fazia essas coisas. Né? Então nos instou a fazer aquilo que nós podemos fazer. Que evidentemente não é todas as coisas que o Filho de Deus consegue fazer. Né? Mas qual é a motivação? Misericórdia. Claro, você tem que ser misericordioso. Você pede de Deus tanta misericórdia, você não será misericordioso? Como? Como será possível? Agora, o ponto central do seu ensinamento era amar a Deus. Então você ama a Deus, quando as coisas vêm até você, você faz o que é certo, você faz o que é bom. Mas o objetivo, a sua sadhana, é amar a Deus. A sua sadhana não é servir sopa. A sua sadhana não é fazer colégio para os adultos analfabetos. A sua sadhana não é emoldurar a igreja, a casula, o incenso, as formas, o nome no robisco. Não, não é nada disso. Então, as duas coisas, os ideários tradicionalistas e progressistas, eles abstraem o óbvio. Você tem um coração. Onde está o seu coração? Se ele não está em Deus, ele é mundano. Mesmo que seja um mundano religiosíssimo, um mundano trabalho social, ferrenho, modelo de espiritualidade é o amor rendido que uma criança de 5 anos tem pela sua mãe. É esse tipo de coisa que deveria ser a meta do religioso. E isso não é. Então, por isso que existem essas coisas, não é? Então, mas eu acho que aqui, esse ponto anterior explica muita coisa. Tudo que esse amigo falou é muito correto, mas ele está tratando aqui de pessoas assim muito imaturas. Eu, por exemplo, né, quando me tornei um cristão ortodoxo, era por causa disso. Eu queria uma liturgia bonita, eu gostava da casula, do presbítero, do diácono incensando, dos ícones, todo aquele aspecto esquisito, né, de bonito, de exótico e tudo mais. Era isso que eu queria. As velhinhas amarelinhas de cera de abelha, sabe? Um ar de antigo. Porque eu era mais bobo do que eu sou hoje, mais infantil, mas não no sentido positivo, da alma madura, que Sri Ramakrishna dizia, né? Que a alma da criança é como a alma madura. Porque eu não era desapegado, eu era muito apegado, era muito atrelado. E identificava coisas assim, muito na materialidade das coisas. Eu queria Bizâncio. Que se dane Bizâncio. Acabou. Acabou. Como tudo acabará. Tudo acaba, tudo se desfaz. O que não se desfaz é ele. O Supremo Ser. Não é? Aquele que tudo permeia, o tudo atrativo, o repositário de todo prazer. Não é? Este não acaba. Este é a nossa fonte. Aqueles que buscarem isso vão estar felizes sempre. Não é? E acho que esse é o ponto. Mas uma ótima reflexão que esse amigo trouxe. Não é? Última questão, já tratada muitas vezes, mas muito importante, e eu espero poder tratar aqui com qualidade nesses minutos finais. Um amigo perguntou: Marcelo, se todas as religiões são caminhos para a verdade, por que Jesus disse que só ele é o caminho, a verdade e a vida, e que só ele e só pode ir ao Pai por meio dele? Porque o Senhor Jesus é o Avatara, o Senhor Jesus é aquilo que Sri Ramakrishna disse, o representante, o vice-rei presente. Ele falava na condição da Índia colonial, né? E você tinha um vice-rei da Índia, era o representante da rainha Vitória no seu tempo, ou do rei Jorge no seu tempo. E ele, então, rainha Vitória. E ele dizia: o Avatara é esse, representante direto de Deus no mundo. Jesus é descida de Deus, o Avatar. Não é possível ir a Deus sem amar o Avatar. Você tem que escolher um. Jesus estava falando com as pessoas do seu tempo. Como seria possível ele explicar? Olha, mas lá tem outro. Não. O filho da humanidade é o Avatar. O filho de Deus
Não é possível você se identificar com Deus sem você adorá-lo. Você adora a Deus através da encarnação. Você pode adorar a Deus através da imagem de Deus além da forma, pode, mas é muito mais difícil. Então aqui isso significa que na prática não é possível. Sobretudo nessa época, Jesus falava concretamente para as pessoas do seu tempo também. Né? Então é isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida significa dizer este que é o Avatara é o caminho, a verdade e a vida. Se identifique com o ideal na figura de um Avatara, repita o seu nome, medite nele, busque a sua graça, busque a sua união. Ele vai carregar você do mar revolto do mundo. Ele tem esse poder. Ele tem esse poder. Um Avatar apaga os seus pecados. O Avatar faz isso. Então, é necessário ir até o Filho de Deus. Só que, aí, a interpretação aqui do Sri Ramakrishna, a interpretação vedântica, védica, é de que existem muitas formas deste Filho de Deus. Não é? O ensino cristão não aceita isso. Outros ensinos não aceitam nem mesmo a existência de um Filho de Deus nessa configuração. Ok? Então, essas são as variantes. Essa é a explicação aqui desse contexto. E é isso, meus amigos. Ótimas questões. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que quiserem participar, tem outras questões aqui numa lista, né? Eu vou pegando aquelas que vieram primeiro, mas todas são lidas. Dentro daquele diapasão do respeito, camaradagem, bacana. E é isso aí. Até a próxima oportunidade. Espero ver todos vocês aqui. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.